Marcelo, se não tiver pergunta, tem uma aqui do chat. Diga. Não, eu tenho. Ô, Júlia, olha só. Você falou que o Ottoni de Paula, que ele tinha sido vereador com o Carlos, e, portanto, ele sabe como o Carlos é inútil e tudo mais. Duas perguntas sobre isso. Olha só. Considerando que todo mundo sabe, todo mundo que conviveu com alguém da família Bolsonaro sabe o tipo que eles são. Eu sei que você não é o Ottoni, portanto, você não pode responder por ele, mas por que será que o Ottoni deixou passar tanto tempo para sair do lado do Bolsonaro? E a pergunta que eu faço, que as pessoas têm me feito para eu falar para você, é a seguinte. O pessoal está dizendo assim, pô, o Julian, ele só descolou do bolsonarismo no final do mandato dele, quando não deu mais certo, quando se reelegeu. Me conta, o que você fala sobre isso? Como é que você responde essas pessoas que dizem isso? É verdade ou não? A pessoa que faz uma pergunta dessa, primeiro, ele não me conhece. Ele deve estar pegando os cortes que tem aí na internet, que geram, em termos de corte e de compartilhamento, supera mais de 600 milhões. Ele não faz a menor ideia que é Julian. Ele nunca assistiu entrevista minha. Eu rompi com o Bolsonaro praticamente na transição. E eu não descolei de Bolsonaro nisso, não. Pelo contrário, eu fui o deputado mais perseguido no governo dele. No mandato, eu disse que votaria em Lula. Em entrevista minha na Jovem Pan, eu disse que no caminho que o Bolsonaro estava indo, ele ia perder a eleição. Então a pessoa faz uma pergunta dessa, meu irmão, ele não faz a menor ideia, porque ele não sabe nem quem é Julian Lemos. Você desembarcou mais ou menos na mesma época do Frota, né, Júlia? Não, foi a mesma coisa. A diferença é que eu comecei a apanhar antes de Frota, porque na transição o Bolsonaro não tinha nem assumido o mandato. Carlos Bolsonaro começou a me atacar, dizer que eu nunca fui coordenador de nada. Na realidade, eu tenho mais de 15 vídeos. O pai dele me chamando de coordenador de campanha. Eu tenho, inclusive, um vídeo que Jair fez para o horário eleitoral, dizendo que o projeto de Brasil passou sim pela Paraíba. E quem tratou disso foi Julian Lemos. Eu tenho um vídeo de Eduardo Bolsonaro dizendo que quando se tinha algum problema, chamava-se Julian, porque o meu apelido no meio dos Bolsonaro era Pitbull, porque quando o assunto era delicado, eu ia lá e resolvia. Aí um menino daquele, Carlos Rivotril Bolsonaro, disse que eu não era nada, já começou a me atacar. E outra coisa, ficou acertado numa reunião na casa de Paulo Marinho, e eu tenho essa foto, tá? Estava eu presente, estava Paulo Guedes presente, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Bebiano, e mais algumas pessoas, se não me engano, General Heleno e General Mourão, onde foi decidido que eu seria líder do governo. Eu não pedi isso não, meu irmão. E na hora que eu estava na transição, o Onix Lorenzoni chegou para mim e disse, olha, aquele assunto ali vai dar errado, porque os meninos... Eu disse, que menino? Ele disse, não, o Carlos Bolsonaro Eduardo disse que é muito poder para você. Aí botaram lá o Major Vitor Hugo. Então, assim, cara, eu volto a dizer, quem faz uma afirmação dessa, primeiro precisa saber a minha história. Então, portanto, eu não tenho nem o que responder a isso, porque isso aí é pergunta primária de quem não tem a menor ideia do que está perguntando. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é a seguinte, Júlia, da Vanessa Lippelt, que é jornalista, inclusive cobre bem aí Brasília. Qual é o papel de cada membro da família Bolsonaro no esquema para se manter no poder, Júlia? O papel de cada um, o papel de Carlos é atrapalhar. O papel de Carlos é somente atrapalhar e gerar confusão. Ele agora... Ele é o pior de todos? Não, ele é o mais louco de todos. Agora, o pior de todos é Eduardo. Entendeu? Ele é o mais louco de todos. Ele é o botar na cabeça de um maluco que ele era inteligente, que ele era Hans Doni, que ele era Duda Mendonça, e ele acreditou. É isso aí. Ele na realidade, ele é uma pessoa que qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, colega meu aí, ele pode fazer uma avaliação. Inclusive, Guido Paloma, certa vez traçou o perfil psicológico de Guido Paloma, quem sabe é um dos maiores psiquiatras forenses que tem no Brasil. Fez traçou o perfil psicológico de Jair como psicopata. E Carlos Bolsonaro é uma dos fractais da divisão da personalidade do pai. Ele é isso. Já o Flávio Bolsonaro é o político estilo Rio de Janeiro. Sabe o Rio de Janeiro, aquele que todos os governadores são presos, os deputados são presos, o presidente da Assembleia é preso, os caras do crime organizado é misturado com milícia, ele dá prêmio não, medalha, honra, mérito ao miliciano, pronto. Esse é o estilo Flávio Bolsonaro. O Eduardo é preguiçoso, maconheiro, preguiçoso, entendeu? Maconheiro e preguiçoso. Ele é maconheiro preguiçoso. Esse é o Eduardo Bolsonaro. Deve estar fumando lá, que ele gostava de ir para o Havaí, fumar maconha, porque assim, bicho, olha, o conservadorismo, ele é uma hipocrisia. Ele condena tudo aquilo que ele faz escondido. Eu já falei isso e repito. Eu via pessoas lá defendendo pautas de costumes e legalismo barato,
quando na realidade fazia outra coisa. Vi camarada lá que tinha perfil, inclusive começou a estourar aí no Brasil, perfis de políticos aí de direita que orientou namorada a abortar e são contra aborto do gogó. A grande verdade é que a direita clássica, ela não existe no Brasil. O que existe são sentimentos. A pessoa não gosta de Lula. Ah, você não gosta de Lula por quê? Não, porque Lula foi o maior ladrão do mundo. Como? Como? Me diz aí, foi que esse danado roubou. Eu quero saber o que foi que ele roubou. Porque se for aquele sítio velho fuleiragem que tinha, que aquilo ali, quem quer morar no meio do negócio daquilo ali? E aquilo ali dizia que era do amigo dele. Beleza, vamos supor. Eu estou dizendo aqui, eu não acredito nisso não. Mas vamos supor que Lula fosse receber de propina aquele triplex da Coab, que eu duvido um camarada, eu vivo num ambiente melhor do que aquele, um apartamento daquele, aquela chácara, juntar tudo não dá metade do valor da mansão de Flávio Bolsonaro. Isso aí para um cara que foi presidente 4 vezes, isso aí é propina para um homem desse, isso aí é esmola para Lula. Lula chegou num tamanho que Lula, se quiser, não paga um almoço, não paga uma janta, não paga um paletó, não paga um carro, que o povo dá tudo a ele. Essa é a grande verdade. O mundo do poder, meu irmão, é um campo de atração muito grande. Agora, infelizmente, as pessoas têm uma régua muito baixa, não sabem o que fala e ficam falando besteira. Reviraram a vida de Lula todinho. Fala o seguinte, fala a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro, porque só o que Jair arrecadou com Pix. E eu daqui não quero chamar ninguém de burro, nem de nada, não. Pelo contrário. As pessoas são vítimas, às vezes, de uma hipnose coletiva e muitas vezes não faz a menor ideia que tem essa hipnose. E o que Jair arrecadou antes e depois, com aquele negócio de Pix, e vendendo joia, e com tudo, Lula é um esmolé perto de Bolsonaro, rapaz. Ele é um cara que pede esmola perto de Bolsonaro. A grande verdade é essa. Entendeu? Agora, no governo do presidente Lula, teve muitos atos de corrupção, mas a corrupção, ela é sistêmica. Isso não começou de agora. Quer dizer que Lula não é culpado? Não. Como presidente da República, cai sobre os ombros dele, e ele pagou o preço disso. Ele pagou o preço disso aí. Agora, se não se fizer... Eu sou um cara, Pedro, que eu não faço meia-culpa, não. Eu assumo qualquer ato meu, positivo ou negativo, e eu tenho o direito, como ser humano, de me arrepender. Claro. Eu tenho o direito de me arrepender. Entendeu? Agora, eu nunca peguei e cometi um crime que colocasse a vida de ninguém em risco. Essa é a grande diferença. Agora, o PT e a classe política deve fazer uma meia-culpa, sim, porque Bolsonaro é fruto dos erros da classe política, inclusive o PT. De toda a classe política? Toda a classe política, dos que apoiaram e os que ficaram calados, porque ali não tem santo, não. Uhum. Até o Papa que está lá agora, que botaram, quando puxaram o Serasa dele, também não está essas coisas. Então não tem santo nesse mundo. Os santos aqui, meu amigo, é até chegar a 7, 8 anos de idade, quando está na idade da inocência. O restante eu não acredito em ninguém. Principalmente religioso e meio de política. Uhum. Inclusive, né, Júlia? Que... Pode falar, vai lá. Não, o que você acha, Júlia, que está faltando pro Flávio Bolsonaro ser preso? Porque deixaram ele, você entende? O sistema deixou ele concorrer e corre risco de ganhar. Por que você acha que isso está acontecendo? Ô Marcelo, você é um cara já maduro, pelos seus cabelos brancos, eu estou com mais cabelo branco do que você. Eu devo ser criança na sala, né? Eu tô com 37 ainda. Seus cabelos aí, meu irmão. Olha só. O sistema que você fala, que as pessoas falam sempre no sistema, o sistema é tudo, meu irmão. Nada está fora do sistema, nem eu, nenhum dos três aqui que está falando, nem quem está olhando aqui, ninguém está fora do sistema. Todos estão inseridos dentro do sistema. Resta saber se você se percebe dentro do sistema. O sistema não perde nada. Ou uma vez você entrando no poder, você faz parte do sistema como engrenagem desse sistema. Só que acima do sistema tem interesses muito mais poderosos. E esses interesses que vêm do capital, quando eu digo do capital brutal mesmo, das big pharmas, das big techs, do agronegócio em escala, sabe, fora do comum, mesmo representando muito pouco do PIB do brasileiro, mas o sistema, meu irmão, ele não tem lado. Isso é uma ilusão. A ilusão da divisão, da separação é ilusão. O sistema dita a regra. O sistema não está nem aí se é Bolsonaro, se é Lula, só quer saber que quem esteja lá não dê trabalho a ele. O sistema não perde nada. Eu já falei e vou repetir. O sistema cria a doença, ele é o dono da farmácia, ele vende o remédio, ele é dono do cemitério e vende o caixão. O sistema toma conta de tudo. Agora, resta saber o seguinte, quem está lá, sabe lidar com ele e ou ser engolido por ele, ou fazer aquilo que pode, não aquilo que quer. É o que Lula está fazendo hoje, na minha opinião. Lula sabe que esse negócio não tem solução, não tem jeito, entendeu? É um problema que as pessoas falam muito da classe política, mas eu vou dar um exemplo a você aqui. Fazer uma pergunta aqui a vocês dois. Como é que bandido, ladrão,
tudo que não presta chega na Câmara Federal. É com o quê? Não é com voto? É com voto. E para ter o voto, o cara que vota no bandido, no ladrão, ele deve ter votado o quê? Por consciência, não, porque se vendeu. E muitas vezes quem se vende não vale o que recebe. Essa é a grande crítica que eu faço ao país que eu vivo. As pessoas fazem de conta que estão acima do bem e do mal, mas não está, cara. Por exemplo, eu sou um cara hoje que o meu lado é o lado da lucidez. O meu lado é da lucidez, mas todo mundo pede para ficar de um lado ou do outro. Eu digo, mas que lado? É para ficar em que lado? Diga aí a mim. Porque de um lado, parte da esquerda não confia em mim. Por quê? Porque a esquerda só confia em quem é chapa branca. Do outro lado, a direita, quem não quer conversa sou eu. Mas existe uma turma muito grande, não é à toa que eu sou, modéstia à parte, um sucesso nas redes sociais. Hoje, no meu estado, ninguém me bate em compartilhamento, na entrevista no Brasil. Ninguém bate. Mas, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, eu fiz até uma crítica hoje a uma rede social, o cara posta vídeo meu um atrás do outro, ele tira meu nome, só bota a minha cara falando para engajar a página dele, mas não tem coragem de botar quem é Julian Lemos. Entendeu como é que é? Uhum. Então, meu irmão, aquilo que eu falei... Você nunca verá isso aqui, viu, Julian? Aqui a gente não, mas aqui é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui toda vez que vocês chamam. Entendeu? Porque isso aqui é um jogo de mão dupla. Um jogo não, aqui é uma troca de energia. Eu tô aqui para falar, para reescrever minha história, para fazer as pessoas acordar. E modéstia à parte, viu, meu irmão? Eu digo uma coisa a você, de grão em grão, a galinha tá com papo cheio em termos de pegar, conscientizar as pessoas. Porque uma coisa eu sei, eu falo com coragem. Eu falo com legitimidade do que eu falo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!